Olá, pessoal! O objetivo desse vídeo é fazer uma revisão sobre o volume da pirâmide para orientar vocês um pouco para as avaliações, tá bom? Vamos lá. Aqui, então, eu reapresento para vocês a ilustração da pirâmide relacionada ao volume de um prisma, né? Então, para relembrar, a gente trabalhou bastante, né, essa ilustração, o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do volume de um prisma de mesma base e mesma altura, tá? Então, essa ilustração é só para a gente resgatar o que foi dito já durante as aulas. Pessoal, então aqui nesse slide, só para reforçar, temos aqui uma pirâmide de base octagonal, né? Uma pirâmide oblíqua, mas é apenas uma ilustração. O mais importante mesmo é reforçar a relação do volume. Então, para a gente calcular o volume, a gente precisa da área da base desse octógono, da altura da pirâmide e o produto dessas duas medidas precisa ser dividido por 3, tá? Então, o volume é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Bom, vamos resolver então alguns exercícios para reforçar esses conceitos, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma pirâmide que foi seccionada pelo plano alfa, tá? O exercício ele nos deu a altura da pirâmide, né? Da pirâmide maior, 30 centímetros. Ele deu a área da base dessa pirâmide maior, né? Que é 250 centímetros quadrados. Ele também forneceu a área da pirâmide menor, que foi formada com essa secção. Ele fala que é 60 centímetros quadrados. E o objetivo do exercício na letra A, né? Aqui na letra A, ele quer descobrir qual é a altura dessa pirâmide menor aqui, tá? Então, na verdade, o que ele quer é o Hzinho. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui a relação entre as alturas da pirâmide e as áreas que elas formam na base, eu posso aplicar a propriedade, que a altura da pirâmide menor está para a altura da pirâmide maior, tudo isso elevado ao quadrado, da mesma forma que a área da base da pirâmide menor está para a área da base da pirâmide maior. Não se esqueçam que, como está relacionando uma medida linear com uma medida superficial, ou seja, de área, precisa ser elevado ao quadrado, tá? Então, aqui basta substituir os valores. Então, vai ficar h ao quadrado, o h maior é o 30, então vai ficar 30 ao quadrado. A área da base menor, 90 centímetros quadrados, e a área da base maior, 250. Aqui, então, vamos resolver a continha. Aqui vai ficar 900 vezes 9, 8.100 por 25. 8.100 dividido por 25 dá 324. E a raiz quadrada de 324 é mais ou menos 18. A gente vai trabalhar com as medidas positivas, né? Então, 18 centímetros. Na letra B, então, ele pede o volume da pirâmide menor. Então, é a área da base menor vezes a altura dessa pirâmide, dividido por 3. A área da base ele deu no enunciado, 90 centímetros quadrados. A altura a gente acabou de descobrir, que é 18, dividido por 3. Aqui eu consigo simplificar, 6, 90 vezes 6, 540 centímetros cúbicos. Tá? Então, nós temos aqui o volume que ele solicitou na letra B e a altura, que é a resposta da letra A. Bom, próximo exercício. Em uma pirâmide de altura de 18 decímetros, eu vou marcando aqui, ó, 18 decímetros,
A base é um triângulo isósceles de lados. Então, vamos desenhar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, base. Então, se ele é isósceles, né, tem dois lados iguais, e ele deu aqui as medidas. Então, é 4 raiz de 5, 4 raiz de 5 e 8. Então, vamos à resolução. Ele quer saber o volume dessa pirâmide. Bom, para eu calcular o volume, eu vou precisar da área da base vezes a altura, dividido por 3. A gente não pode esquecer desse 3, né? Porque a gente vai trabalhar com prismas e pirâmides juntos, então não pode se confundir. Para eu calcular a área dessa base, eu preciso calcular aqui a altura desse triângulo para poder aplicar na fórmula, né? Então, eu vou visualizar agora, quero que vocês visualizem agora só metade desse triângulo, ó. Eu vou aplicar aqui um Pitágoras nesse triângulo retângulo, tá? Porque se ele é isósceles, a altura, ela bate no ponto médio da base, tá? Então, aplicando Pitágoras, eu tenho que 4 raiz de 5 é a hipotenusa, a altura é a medida que eu quero descobrir, e a base desse triângulo retângulo vai ser metade desse 8, né? Então, vai ficar 4. Opa! Aqui, então, mais 4 ao quadrado. Então, a altura será 16 vezes 5, ó, 80, com menos 16, 64. Tá? Então, eu tenho que a altura do triângulo mede 8 decímetros. 8 decímetros. Opa! 8 decímetros. Com a altura, eu consigo, então, agora determinar a área dessa base, né? Então, a área da base será 8, que é da base do triângulo, vezes 8, que é a altura, né? Coincidência aqui nos valores, dividido por 2, né? A área do triângulo a gente divide por 2. Então, a área da base será de 32 decímetros quadrados. Agora sim, tendo essa medida da área da base, a gente vem aqui e calcula o volume. Então, o volume será 32 vezes a altura da pirâmide, é essa medida que está aqui em cima, né? 18. Tudo isso dividido por 3. Aqui a gente consegue simplificar, dá 6. 6 vezes 32, 180, 192 decímetros cúbicos. E com isso a gente encerra mais um exercício. Vamos para mais algum exemplo. Bom, aqui ele fala: o apótema e a altura de uma pirâmide quadrangular regular medem 10 centímetros e 8 centímetros, respectivamente. Então, vou colocar aqui, ó. O apótema da pirâmide, ele mede 10 centímetros e a altura dessa pirâmide, 8 centímetros. É uma pirâmide quadrangular regular, ele quer saber o volume dessa pirâmide. Bom, então vamos enxergar aqui na pirâmide as medidas que ele nos forneceu. Quando ele fala que o apótema é 10 centímetros, o apótema está aqui. Ó, né? Ele liga o vértice da pirâmide ao ponto médio de um dos lados da base. E a altura 8 centímetros é essa medida, então, que ele vem do vértice e ele bate aqui no centro do polígono da base, tá? Então, quando ele fala que ele quer o volume, ele quer a área da base vezes a altura dividido por 3. A altura ele já forneceu, né? Então, a gente precisa achar a área da base. O que eu tenho aqui da base? O apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Então, substituindo as medidas, eu tenho que aqui vai dar 100,
a altura 64, e aí eu descubro esse apótema da base. O apótema da base ao quadrado é igual a 36, ou seja, o apótema da base é igual a 6 centímetros, que é a raiz de 36. Bom, se o apótema é 36, então a gente conclui que o lado da base, né? Esse lado da base, ele é o dobro, 12 centímetros. Essa relação de dobro, né? Isso é porque é um quadrado. Tem que tomar bastante cuidado com a figura que está sendo formada. Bom, eu tendo o lado, eu volto aqui. A área da base, então, como é um quadrado, é lado vezes lado, 12 ao quadrado. A altura é a altura da pirâmide, que é 8, dividido por 3. Então, nós temos aqui 144 vezes 8, dividido por 3. Eu consigo simplificar, né? 3 com 144, aqui dá 48. Então, o volume é 48 vezes 8, que é igual a 384 centímetros cúbicos. Tá? Então, só para organizar aqui o raciocínio, a gente primeiro descobriu o apótema da base, com ele nós determinamos o lado. Com o lado nós calculamos a área da base e determinamos o resultado do exercício, aqui o volume. Tá certo? Então, vamos ver mais um pouquinho. Pessoal, aqui eu coloquei novamente uma imagem da pirâmide sendo seccionada, né, pelo plano beta, para relembrar com vocês as propriedades que a gente aplica quando a gente vai relacionar as medidas entre essas pirâmides, tá? A gente até já fez a aplicação em um dos exercícios, mas é bastante importante relacionar todas, tá? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com, se eu quiser comparar a altura com o lado da base, eu vou chamar aqui, por exemplo, de L minúsculo e aqui embaixo L maiúsculo, tá? Então, é o lado do polígono da base. Então, como eu estou comparando uma medida que é linear com outra medida linear, basta você aplicar a semelhança, né? Então, você vai fazer H está para Hzão, da mesma forma que o lado do polígono da base da de cima está para o lado do polígono da base da pirâmide maior, tá bom? Caso você esteja relacionando, né? Deixa eu até mudar aqui. Caso você esteja relacionando, por exemplo, a altura com a área desses polígonos, que foi o que eu apliquei no exercício anterior, tá? Então, a altura está para o Hzão, né? Se eu for relacionar com as áreas das bases, eu preciso obrigatoriamente elevar essa primeira parte ao quadrado, tá? Porque a primeira se trata de uma medida linear, a segunda uma medida superficial, tá? De área. Então, precisa ter essa relação. Caso a minha comparação seja entre, por exemplo, a altura e o volume, né? Eu vou chamar de V' o volume dessa pirâmide menor e V o da pirâmide completa, tá? Então, nesse caso, como é uma medida linear e uma medida volumétrica, então aqui você precisa elevar ao cubo, tá? Então, tomem bastante cuidado para não confundir, tá bom? Essa imagem, ela também nos mostra bem claramente a figura, o sólido que fica formado na base, né? Quando essa pirâmide ela é seccionada. A gente já trabalhou bastante, né? Com essa pirâmide que fica aqui superior, né? Que é semelhante à pirâmide inicial. Mas agora a gente vai relembrar um pouco sobre o tronco, que é esse sólido da base. Olhando aqui a figura do tronco, ele é formado pela área da base da própria pirâmide original, né?
e aqui a área da base da pirâmide menor que a gente determinou com a secção. Tá? Então, essa figura aqui, esse sólido, é o tronco dessa pirâmide. Para calcular o volume desse tronco, basta você calcular o volume da pirâmide inteira, né, que é o que a gente pode chamar aqui de V, e subtrair o volume dessa pirâmide menor, que é o V', tá? Aqui ele está usando outra anotação, né? Volume de P menos o volume de P', tá? Mas a ideia é a mesma. Vamos resolver alguns exercícios? Por exemplo, esse. Uma pirâmide de vértice L tem volume de 48 decímetros cúbicos. Ó, esse volume é o da pirâmide maior, né? 48 decímetros cúbicos e a altura 10 decímetros. Essa pirâmide ela é dividida em dois sólidos, né? Por essa secção transversal S, né? Esse plano, esse polígono que formou aqui na base, pelo plano alfa, mas formando esse polígono S aqui na base, que dista 5 decímetros do vértice da pirâmide, ou seja, é a altura dessa pirâmide menor que foi formada. E ele quer saber agora qual que é o volume dessa pirâmide formada aqui em cima. Então, basta aplicar a relação que a gente acabou de fazer na página anterior, tá? Então, eu vou colocar aqui que ele quer o V'. Então, vamos lá. A altura menor está para a altura maior, tudo isso ao cubo, da mesma forma que o volume da menor está para o volume da maior. Aqui basta substituir os valores. A V' é o que eu quero descobrir, sobre 48. 5 sobre 10 é 1 meio. 1 meio ao cubo, 1 oitavo. 8 e 48 também dá para simplificar, vai ficar 1 e 6. Multiplicando em cruz, eu tenho então que o volume da pirâmide menor é de 6 decímetros cúbicos. Tá? Então, era só realmente aplicar a fórmula. Vamos ver mais um? Esse exercício aqui, ele é bastante importante porque ele envolve vários conceitos de tudo que a gente aprendeu, tá? Então, vamos fazer aqui com bastante atenção. Em uma pirâmide quadrangular regular de 36 centímetros de altura, né? 36 centímetros, cada aresta da base mede 24 centímetros. Um plano paralelo à base dessa pirâmide e distante 12 centímetros do seu vértice, tá? Então, essa parte aqui de cima separa de dois sólidos, separa em dois sólidos, conforme mostra a figura. Calcule o volume desse tronco, tá? Então, eu quero o volume dessa parte toda aqui de baixo. Bom, então vamos lá. Pessoal, como a gente viu, para eu determinar o volume do tronco, eu vou precisar do volume total da pirâmide menos o volume da pirâmide menor, tá? Para eu calcular o volume da pirâmide maior e o da pirâmide menor, vou colocar aqui bem separado, eu vou precisar da área da base da maior vezes a altura, dividido por 3, e aqui a mesma coisa, a área da base da menor vezes a altura da menor, dividido por 3, tá? Então, agora eu vou ter que ir atrás dessas áreas das bases, tá? A área da base da maior tá fácil. A área aqui vai ficar 24 ao quadrado, que vai dar 576 centímetros quadrados. Só que para eu determinar a área da base da menor, eu preciso descobrir o lado desse polígono formado aqui na base, tá? Então, eu vou em busca agora dessa informação. Então, como eu tenho aqui as alturas, né? Eu tenho a altura da menor, a altura da maior, eu vou aplicar a primeira relação que eu apresentei nos slides anteriores, né? É quando eu comparo duas medidas lineares.
Então, eu tenho aqui, ó, a altura da menor é 12, a altura da maior é 36. O lado da menor é o que eu quero descobrir e o da maior é 24. Aqui dá para eu simplificar, fica 1 e 3. O próprio 3 eu simplifico aqui com 24, 8. Multiplicando em cruz, nós temos, então, que o lado da menor tem 8 centímetros, tá? Quem não tem facilidade com essas simplificações, faça o cálculo, multiplique em cruz e vai dividindo da maneira que for mais confortável, tá bom? Bom, agora que eu tenho esse lado, eu posso concluir que a área desse polígono aqui da base menor, é 8 ao quadrado, ou seja, 64 centímetros quadrados. Agora sim, com essas informações, eu venho aqui, né? Ó, então, o volume da maior vai ser 576 vezes 36 da altura, dividido por 3. Aqui eu vou simplificar, vai dar 12. O volume, então, aqui, concluindo, dá 6.912 centímetros cúbicos. Vou fazer o mesmo agora com o volume da pirâmide menor, tá? Então, o volume da pirâmide menor é a área da base que eu acabei de achar, 64, vezes a altura, que é 12, dividido por 3. Aqui simplifica, fica 4, 64 vezes 4, 256 centímetros cúbicos. E para concluir o exercício, como eu quero o volume do tronco, né? O volume do tronco, então basta fazer 6.912 menos 256. Logo, esse volume, então, ele é de 6.656 centímetros cúbicos. Tá bom? Pessoal, então, com isso, a gente encerra essa videoaula. Bons estudos, usem como mais uma ferramenta, tá? Não esqueçam de continuar estudando pelos propostos e pelas aulas que a gente vem tendo, tá bom? Um abraço a todos.